Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, com mais uma edição do Sociedade em Ação. Esse programa que vai ao ar segundas, quartas e sextas-feiras, de 11h30 ao meio-dia. Acompanhe também o programa pelo Facebook do Sociedade em Ação. Vale a pena você ver todas as entrevistas com as entidades carentes e filantrópicas da nossa região. Sociedade em Ação também no e-mail, sociedadeemaçãosempre@gmail.com, Sociedade em Ação Sempre, tudo sem acento, @gmail.com. Você pode mandar críticas, sugestões, você que tem uma entidade filantrópica carente que quer participar do programa, a porta está aberta, Sociedade em Ação Sempre, @gmail.com. O nosso programa sempre em nome das nossas parcerias culturais, Streb Assessoria e Direito Imobiliário, questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família. Streb Assessoria, na rua 24 de maio, 545, bairro Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato 3273-8800, 3273-8800. Também nosso parceiro cultural, Stop Recursos, veja os seus direitos, parcelamento do IPVA, defesa prévia, lombada eletrônica e muito mais. Stop Recursos na Avenida Vitor Hugo Kunz, 3036, Sala 2, bairro Canudos. Telefone de contato 3154-0912. 3154-0912. Também agradecendo Chico Ferraz Automóveis, me ajuda que eu te ajudo, e também André Schneider, advogada e associados. Pois bem, o programa de hoje eu tenho imenso prazer de receber pela primeira vez aqui no Sociedade de Ação a senhora Isabel Oliveira, que é presidente da Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale dos Sinos, a Alureu, e também a vice-presidente, a senhora Eliane Gomes Matos. Senhora Isabel, bom dia, obrigado por estar aqui nessa sexta-feira na Sociedade em Ação. Bom dia, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar aqui, de ter essa oportunidade da associação estar aqui hoje. Dona Eliane, também, bom dia, obrigado por estar aqui na Sociedade em Ação. Bom dia, nós também agradecemos, que mais uma vez fizemos presença nesse estúdio de vocês. Esta associação que fica na Rua Brasil 725, lá no Sala 10, no centro de São Leopoldo, Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale dos Sinos, que está se ampliando muito mais no Vale do Rio dos Sinos, está se ampliando pelo estado. Essa associação tem quanto tempo, presidente? Essa associação já tem 10 anos. Foi criada pela senhora, né? Em 2005, sim. Eu sou paciente também, E ela tem 10 anos e hoje nós temos mais de 500 pacientes associados. Ela já saiu da abrangência da região do Vale dos Sinos. Tem pacientes de que municípios? Olha, são tantos, né? Começando pela região, que são 14 municípios, mas nós temos paciente de muito longe, de mais de 400 quilômetros de distância. Nossa! Ela hoje até é uma referência como a única associação de lúpus no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero falar, claro, da associação, mas primeiramente, o que é lúpus? Uma doença que não é comum, assim, as pessoas falando, fulano está com lúpus. Para o telespectador que ainda não saiba, o que é essa doença? Sim, o lúpus existe 2 tipos, é uma doença autoimune, predomina mais em mulheres, mas ela pode atingir homens e crianças também. Existe o lúpus mais grave, que a gente fala, é o lúpus sistêmico, ele pode acometer qualquer órgão, um dos órgãos que mais acomete nos pacientes é o rim. E temos também o lúpus discoide, que se fala que é o lúpus mais de lesão de pele, a parte do couro cabeludo, que é as partes onde mais o paciente tem a exposição ao sol. Este não é tão grave, mas existe também
toda uma atenção ao tratamento. O sistêmico, como toda doença autoimune, né, a gente tem que sempre deixar muito bem claro que cada paciente é um caso que o médico trata, né? Nós temos pacientes muito graves, além do lúpus desenvolveu outras doenças, como também temos pacientes com diagnóstico da doença, mas a doença em controle. E a lúpus, senhora Eliane, quais as características dessa doença? São várias, né? A gente tem na pele, né? Só fisicamente, né? O que aparece, né? Ou simplesmente ela é escondida, né? Ela é camuflada, ela não aparece de repente. Tem que fazer vários exames para a gente descobrir onde ela está. Presidente, para conseguir esse diagnóstico é difícil? Porque... Um tipo de doença que dá vários sintomas e fica difícil o entendimento do médico. Ela, por ela ter vários sintomas, ela pode começar lá com uma complicação no coração, por exemplo, né? Ou com uma anemia muito profunda, ou com plaquetas baixas, ou perca de proteína, que no caso, quando a doença já está ali acometendo o rim, se o médico, o clínico geral, vamos falar no clínico geral, se ele não teve nenhum contato mais direto com um paciente com lúpus, dificilmente ele vai investigar. Começar tratando a lúpus. Começar a fazer os exames para realmente investigar. Hoje a gente está conseguindo, que nem a gente agradece esse espaço aqui, de que se fala mais sobre a doença, porque também se chama a atenção também dos médicos, que convulsão pode ser também um sintoma de lúpus, né? E que a gente teve caso de paciente que veio a falecer, um menino de 9 anos, que ele tinha esses sintomas e que nunca foi investigado se era lúpus. E, dona Eliane, para os médicos, até para o paciente que está com esse tipo de problema, é complicado, tem que correr contra o tempo, né? Porque a presidente falou várias características que podem ser outras doenças, doença cardíaca. Sim, eu em 2011, eu abaixei o hospital como se eu estivesse infartando. A senhora também tem a do lúpus? Eu estava infartando e não era infarte. Eu fiz até um cateterismo, eu fui para Porto Alegre fazer exame, né? E não era. Depois, com o tempo, que foi descoberto que era do reumatismo, essa doença, e depois que afetou, né, o lúpus. E o perigo, o tratamento errôneo desde o início e a doença se propagando dentro do seu corpo. Sim, porque se fosse descoberto antes, né, eu não teria passado todo esse problema, né, de passar um tempo sem caminhar. Né? Eu fiquei sem caminhar, sem saber o porquê. E depois foi descoberto o que era, né? É uma doença que não é contagiosa. Não é contagiosa, só contagia a família, porque a família fica preocupada, a família não sabe como tratar, como lidar, né? Depois que a gente vai aprendendo, né, o que é a doença, vai se tratando, vai aprendendo, daí a família também vai acompanhando a gente. É uma doença que as pessoas não conhecem, de repente desenvolvem um preconceito, ela não é contagiosa. Olha, não é contagiosa. Eu falo tranquilamente, apertando a mão dessas guerreiras da Associação Alureu Sinos. Presidente, uma doença que demora muito a ser tratada, tem cura, lúpus? Não, o lúpus não tem cura. É uma doença que ela tem um tempo de atividade, que não se sabe quanto tempo essa atividade vai durar. Tem pacientes que é por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ela tem um tempo de estabilidade. Aí que mora o perigo, né? Porque a maioria dos pacientes nesta fase acaba abandonando o tratamento. Fica já está tudo bem comigo. Porque não está sentindo, digamos, grandes dores, sintomas fortes, porque ela está com a doença controlada. Os exames dela vai dar negativo. Aí a gente tem várias situações de paciente que já abandonaram o tratamento e que depois, quando menos percebe, a doença volta e daí ela volta sempre com mais força. Uma doença perigosa, porque você faz um exame, dá zero sintoma, zero, e ainda volta depois. Volta. Como ela não tem cura, ela tem que ter um tratamento contínuo, né? Digamos, para o resto da vida, que foi algo que me assustou quando o médico falou que ela não tinha cura e que eu iria conviver com ela o resto da vida. Foi aí que eu fui buscar informação sobre a doença. No meu caso, que eu tenho lúpus, hoje eu sei que eu nasci com uma outra doença, autoimune, também é da reumatologia, SAF,
é síndrome de anticorpo fosfolipídio. Ela também tem dois tipos, e a sistêmica, que é do meu caso, ela acabou desenvolvendo lúpus. Uma doença autoimune pode puxar uma outra doença autoimune, né? Tu tá com as tuas defesas baixas. Na tua família tem esse histórico de doenças autoimunes, tu pode desenvolver uma, não quer dizer que tu vai desenvolver a mesma doença, né? E foi depois que eu descobri o lúpus que eu descobri que eu nasci com a SAF. Dona Eliane, o que provoca essa doença? O que provoca lúpus? São vários sintomas, né? A gente não foi descoberto ainda o que é, né? Origina, da onde é que sai, porque é imune, né? É uma doença que enfraquece um órgão, mas da onde é que saiu? Será hereditário? Será de pai, de mãe? Não sabe-se ainda. Ainda não se sabe bem, mas provavelmente seria hereditário, né? Que vem da própria família. E tem, acrescentando o que a Eliane falou, tem um dos fatores, que são vários fatores, hormonal, porque mais em mulheres, né? A gente fala. Essa é a minha pergunta. A genética de ser família, de desenvolver doenças autoimunes, que daí tu não sabe qual tu vai desenvolver. E tem um fator muito importante, que é o sol. Por isso, agora, primavera e verão, que mais pessoas nos procuram lá na associação, que é onde a gente diz que a doença põe para fora. O sol é prejudicial para vocês. O sol, ele pode ser um desencadeante da doença. No caso, eu faço uso do tratamento e não faço uso do bloqueador solar, que para nós ele é um medicamento tão importante quanto os demais. Mas se eu não fizer uso do tratamento, eu posso ter uma lesão expondo ao sol, e essa lesão pode ativar sim a doença. Por isso eu tenho todo o cuidado, a Eliane também, do uso do bloqueador solar. Quanto tempo de tratamento? Eu tenho 15 anos que eu tenho a doença. E tenho 10 anos que eu tenho a doença controlada. Mas eu tenho consultas médicas, né? Exames que eu tenho que fazer para ficar sempre na observação. Que nem o médico, o doutor Adriano, que é aqui de Novo Hamburgo, que é reumatologista, um grande parceiro nosso, ele sempre nos fala, nós precisamos estar um passo à frente da doença. Em primeiro lugar, conhecer o seu corpo, né? O nosso corpo, geralmente, ele avisa quando algo está errado. E a gente, muitas vezes, não presta atenção. Ignora, né? Isso, né? Ignora. E quando vai ver, realmente, o tempo está curto. A senhora, Eliane, quanto tempo tem a doença? Eu faz 8 anos, né? Mas descoberto faz 3. Controlado faz 6 meses. Controlado 6 meses. O lobo está adormecido, a gente diz assim, né? Mas não pode parar, né? Não pode parar. Medicamento sempre, cuidado sempre, né? Tem cuidar. A gente não pode com a chuva, a gente não pode com o sol, a gente não pode com o frio. A chuva também? Isso. Por que a chuva? O sol faz mal, o vento, o frio faz mal para a gente, porque dói. Se a gente se molha, a gente pega frio, pode pegar uma gripe, daí a gripe encadeia tudo de novo. O banho também é ruim para vocês? Banho normal não, banho normal não. Desculpa. Não, banho normal não. Ela fala no caso da chuva, porque a gente sabe, né, que o sol está lá, né, atrás da chuva, os raios estão lá. A gente vê, por exemplo, as pessoas, a gente pergunta assim, usou o bloqueador solar hoje? As pessoas dizem, não, eu não vou sair na rua. Não, mas tu está dentro de casa, as lâmpadas fluorescentes são também um fator também contraindicado para o paciente com lúpus. Esse ambiente nosso, então, é contraindicado? Isso, mas a gente se preparou para vir para cá, né? A gente usou o bloqueador solar hoje. Então, esses pequenos cuidados que a gente procura passar para o paciente, que tem que ser diário. Tu não pode esquecer. Se está chovendo, tu tem que colocar o bloqueador solar igual para sair. É a mesma coisa tu não esquecer de tomar o teu remédio de manhã. Então, se tu tem todo esse cuidado, a maioria dos pacientes hoje tem a doença controlada, se tem acesso ao tratamento. Temos apenas um caso de um medicamento que está sendo ainda buscado via judicial, mas os demais, se tem acesso, todos eles via Estado. Via Estado. O papo de hoje é sobre a Associação de Lúpus e outras doenças reumáticas do Vale dos Sinos, a Alureusinos, essa entidade que está se ampliando, saindo do Vale do Rio dos Sinos, ajudando em torno de 500 pacientes que têm essa doença chamada lúpus. Daqui a pouco voltamos com muito mais aqui
no Sociedade em Ação.